Como Carlos Alberto Torres morreu? Carlos Alberto Torres foi um jogador de futebol brasileiro que atuou na lateral direita em diversos clubes pelo Brasil. Ele entrou para a história do futebol ao ser escolhido como capitão da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 1970. Carlos Alberto Torres nasceu em 1944, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Embora tenha nascido em São Cristóvão, Carlos Alberto foi criado no bairro Vila da Penha, local que durante os anos ganhou fama por ter sido moradia de muitos jogadores famosos. Foi jogando futebol em seu bairro que o jovem começou a chamar atenção nos campos de várzea, já demonstrando um grande talento para o esporte. A primeira pessoa que percebeu que Carlos era diferente foi Roberto Alvarenga, um entusiasta do futebol que tinha ligações com o time do Fluminense. A família de Carlos Alberto nunca viu com bons olhos seu fascínio pelo futebol. Seu único familiar que acreditava em seu potencial foi seu irmão Zé Luiz, que jogava no juvenil do Fluminense. Foi ele o responsável por Carlos Alberto começar a treinar no clube carioca. Assim que Carlos começou a treinar no Fluminense, ele deixou os estudos de lado, o que gerou vários atritos dentro de casa. Seu pai, que já não gostava de ver seus dois filhos perdendo tempo correndo atrás de uma bola, ficou extremamente indignado quando descobriu que seu filho estava tirando notas baixas na escola. A raiva de seu pai foi tanta que Carlos acabou apanhando como castigo. Apesar da situação conturbada, Carlos Alberto, apoiado por seu irmão Zé Luiz, conseguiram convencer a família a deixá-lo treinar no Fluminense, e Carlos Alberto se comprometeu a não largar a escola. Em 1957, com 13 anos de idade, o jogador ingressou de fato nas categorias de base do Fluminense, onde permaneceu pelos próximos 6 anos. Durante esse período, ele desenvolveu suas habilidades e começou a chamar a atenção por seu talento excepcional. Sua dedicação e desempenho nas categorias de base não passaram despercebidos, e logo ele foi promovido ao time principal do clube. Em 1963, ele chega ao time principal do Fluminense. Sua performance impressionante como lateral direito rapidamente o estabeleceu como um dos melhores do país na posição. Em 1964, ele já estava representando a seleção brasileira, substituindo Djalma Santos na Taça das Nações contra a Argentina. Apesar de um início de carreira promissor no Fluminense, sua permanência não durou muito tempo, e em 1965, Carlos Alberto se transfere para o Santos, o maior time de futebol da época, que tinha como sua maior estrela o rei do futebol Pelé. Sua estreia foi espetacular, marcando um gol na vitória por 9-4 contra o Remo, em um amistoso realizado no estádio do Baenão, em Belém. No Santos, Carlos Alberto Torres encontrou um time que já era uma potência, com uma espinha dorsal formada por grandes nomes como Pelé, Pepe e Coutinho. O clube havia conquistado uma série de títulos importantes na década anterior e estava em busca de mais glórias. A chegada de Torres coincidiu com um período de sucesso contínuo, onde o Santos ganhou, entre outros títulos, o Campeonato Paulista e a Taça Brasil em 1965. Nesse período de início de carreira, Carlos Alberto se casa pela primeira vez com Sueli, com quem terá 2 filhos. Apesar de ainda ser bastante jovem, a braçadeira de capitão não demorou muito a chegar em seu braço. Sua habilidade defensiva, aliada à capacidade de organizar o jogo a partir da defesa, fez dele um dos melhores laterais direitos de sua geração. Sua fase no Santos era tão boa, que todos davam como certa sua ida para a Copa do Mundo de 1966, inclusive o próprio jogador. Carlos Alberto Torres, apesar de ser um jogador excepcional, acabou sendo preterido em favor de outros atletas, que contavam com o apoio político de figuras influentes dentro da organização. Essa decisão foi amplamente criticada, pois privou a seleção brasileira de um talento que poderia ter feito a diferença no torneio. Com o fracasso da seleção brasileira no torneio, fez com que o jogador não somente voltasse a ser um nome recorrente nas escalações futuras, como também se tornou o capitão da seleção. Em 1970, Carlos Alberto ganha sua primeira oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. A decisão de convocar Carlos Alberto Torres para a Copa do Mundo de 1970 foi baseada apenas pelo seu desempenho dentro de campo, onde ele não era apenas um defensor técnico com excelentes habilidades de bola e capacidades defensivas, mas também um líder nato e um excelente cobrador de pênaltis. Durante o evento ele liderou a equipe com confiança e carisma,
contribuindo significativamente para o espírito coletivo e harmonia do time. O ponto alto de sua jornada no torneio foi, sem dúvida, o gol que ele marcou na final contra a Itália. Após uma série de passes entre 8 jogadores brasileiros, Pelé preparou o palco para Carlos Alberto finalizar com um poderoso chute, marcando o quarto gol do Brasil na vitória por 4-1. Esse gol é frequentemente lembrado como um dos maiores gols na história das Copas do Mundo, simbolizando a essência do jogo bonito praticado pela seleção brasileira. Após se consagrar como capitão do trio mundial, Carlos volta como uma verdadeira estrela do futebol. Porém, no mesmo ano ele acaba se lesionando numa partida contra o América do Rio de Janeiro, o que prejudicou não somente seu desempenho, mas também seu convívio dentro do clube. Para resolver as desavenças entre o jogador e a direção, ele foi emprestado para o Botafogo. Seu tempo no time carioca foi curto, porém ele fez um enorme sucesso, ajudando o Botafogo a alcançar o vice-campeonato estadual. Mesmo desejando continuar no Botafogo, os dirigentes do Santos exigiram sua volta após o término do empréstimo. Novamente no Santos, e ainda sofrendo com seu joelho lesionado, Carlos Alberto muda de posição, deixando a lateral direita e se tornando quarto zagueiro. A mudança de posição acabou se tornando uma boa ideia e permitiu que o jogador se desgastasse menos em campo. Em sua volta para o Santos, ele se casa pela segunda vez com Terezinha Sodré, com quem ficará junto pelos próximos 17 anos. Em 1975, Carlos Alberto deixa o Santos e retorna para o Fluminense, time no qual iniciou sua carreira. O destino quis que o jogador retornasse num dos melhores momentos da história do Fluminense, integrando o time que ficou conhecido como Máquina Tricolor. Nesse período, o jogador sagrou-se bicampeão estadual, em 1975 e 1976. Carlos Alberto ainda teria uma curta passagem pelo Flamengo, antes de se transferir para jogar na Liga Americana de Futebol. Ele foi contratado pelo Cosmos no auge da Liga Americana, uma liga que estava empenhada em elevar o perfil do futebol na América do Norte. Sua presença no time trouxe uma experiência inestimável e uma liderança sólida, ajudando a equipe a conquistar títulos consecutivos da liga em 1979 e 1980. Durante seu tempo com o Cosmos, Carlos Alberto Torres jogou ao lado de outras lendas do futebol, como Pelé e Franz Beckenbauer. Ele ainda jogaria em 1981 pelo California Surf, e no ano seguinte voltaria para o Cosmos para encerrar sua carreira. Após sua aposentadoria dos gramados, ele continuou envolvido no futebol, exercendo a atividade de treinador. O início de sua carreira como técnico foi no Flamengo, em 1983, onde já demonstrou sua capacidade de liderança e visão estratégica, conquistando o Campeonato Brasileiro logo em seu primeiro ano. Essa temporada estabeleceu o tom para o que seria uma carreira de altos e baixos, mas sempre marcada pela paixão pelo futebol. Como treinador, ele dirigiu mais de 16 equipes, tanto em território nacional quanto internacional, inclusive assumindo o comando de seleções internacionais como Omã e Azerbaijão. Em 2005, Carlos Alberto treinou sua última equipe, o time do Paysandu, que tem sua sede em Belém, capital do Pará. A partir daí, ele começou a diminuir o ritmo de sua vida, se dedicando principalmente em realizar participações em eventos e ao trabalho de comentarista esportivo. Como comentarista esportivo, ele se dedicou principalmente à emissora Sport TV, onde trabalhou até sua morte. Em seus últimos anos de vida, Carlos Alberto Torres ainda estava com a saúde boa, sua única reclamação eram as dores em seu joelho, consequência de anos jogando futebol de alto desempenho. Ele morava junto de sua terceira esposa, Graça Garbaxil, num condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, onde dividia seu tempo entre seu trabalho como comentarista e o convívio familiar. Um mês antes de falecer, Carlos Alberto perdeu seu irmão gêmeo, Carlos Roberto, o que o deixou bastante triste. Enquanto estava tentando se recuperar da perda de seu ente querido, o ex-jogador vai vir a falecer. No dia 25 de outubro de 2016, Carlos Alberto estava em sua casa, fazendo palavras cruzadas, um passatempo que ele realizava em sua rotina diária. Enquanto estava tentando encontrar as palavras, ele começa a passar mal. Sua esposa, que estava próxima dele, corre para tentar socorrê-lo. Com a ajuda de um funcionário, Carlos Alberto é colocado dentro do carro da família e é levado para o Hospital Reomar, onde chegou por volta das 11 horas, com parada cardiorrespiratória.
Durante 30 minutos os médicos tentaram reanimá-lo, de todas as formas possíveis, porém, após perceberem que o ex-jogador não dava nenhum sinal de que voltaria à vida, foi constatado seu óbito. Carlos Alberto Torres morreu no dia 25 de outubro de 2016, devido a um ataque cardíaco. Ele estava com 72 anos. A cerimônia de funeral foi realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de familiares, amigos, ex-companheiros de equipe e personalidades do esporte. Entre os presentes, estiveram grandes nomes do futebol como Roberto Dinamite, Mauro Galvão, Bebeto, entre outros. Após a cerimônia, o caixão de Carlos Alberto Torres foi levado em um caminhão dos bombeiros até o cemitério do Irajá, onde ocorreu o sepultamento. O capitão do Tri será lembrado para sempre como um dos maiores ídolos do esporte, um líder nato e um símbolo de uma geração que encantou o mundo com seu futebol. Seu legado transcende as 4 linhas do campo e continua inspirando novas gerações de jogadores e torcedores. E foi assim que Carlos Alberto Torres morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.